ok? Então esse é o nosso estudo bíblico de número 7 da Confissão de Fé de Westminster. Eu vou espelhar aqui a minha tela. Bom, então, os irmãos estão conseguindo ver minha tela? Tô. Dá para ver mesmo, irmãos, ou fica muito pequenininho? Pra mim tá tranquilo. Ah, que bom. Bom, de qualquer forma, só recapitulando aqui, então nós estamos estudando, né, a Confissão de Fé de Westminster, que é esse documento aí que resume as doutrinas estruturais da Palavra de Deus, da nossa fé, né? E antes de eu iniciar a aula de hoje, eu quero dar uma recapituladinha bem rápida nas últimas aulas, porque a gente ficou sem se encontrar, né? Então, só para a gente se situar. Bom, o capítulo 1 da Confissão de Fé, ele trata justamente da Escritura Sagrada, né? Então, além de outras razões que nós já vimos aqui, se alguém quiser, vamos dizer assim, nos acusar de estarmos recorrendo a um outro documento que não seja a Escritura Sagrada, nós podemos nos defender dizendo que a primeira coisa que a Confissão de Fé ensina é justamente a autoridade única da Bíblia Sagrada, né? Então, digamos assim, a Confissão de Fé já começa se ajoelhando diante da Bíblia, né? Então, na primeira aula, nessa primeira sessão, olha só o que diz. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. Então aqui nós aprendemos lá na primeira aula sobre a revelação geral e a revelação especial, né? Nós aprendemos que a imagem de Deus, tanto na criação, quanto na consciência do homem, quanto na providência divina com a qual ele governa o mundo, nos revelam algo acerca de Deus, né? Então, a isso nós denominamos revelação geral. Mas a gente sabe que essa revelação geral na nossa consciência e no universo não é suficiente para nos dar salvação. Não é suficiente para produzir a reconciliação entre Deus e o homem. E por isso nós temos a revelação especial, que foi o próprio Deus que se auto-revelou na Escritura Sagrada, em diferentes tempos e de diferentes modos, né? Então, é a revelação geral e a revelação especial. Na seção 2, nós avançamos para a revelação especial. Mas, então, do que se trata essa revelação especial? É a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. E ela está toda registrada nos livros do Antigo e do Novo Testamento, né? E a Confissão de Fé, então, ela lista aqui, né, todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento que correspondem à Palavra de Deus. Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, abra o áudio e fale, porque eu não estou vendo vocês, tá joia? Não se preocupe, vai ser enriquecedor, é bom a gente bater papo, e aí é até bom que eu sinto que tem uma ressonância aí da parte de vocês. Bom, então quando nós falamos aí sobre todos esses livros do Antigo e do Novo Testamento, nós também estudamos as razões pelas quais esses foram os livros escolhidos para compor o cânon, né? É porque eles foram escritos por homens reconhecidamente inspirados por Deus, né? Cujas vidas eram acompanhadas de sinais e maravilhas. E a gente esses livros podem ser, digamos assim, o rastro deles pode ser percorrido de maneira que a gente verifique que eles foram de fato escritos ou pelos apóstolos ou pelos profetas, ou no máximo por alguém que estava sob a tutoria desses homens, né? Não foram escritos, feitos sem a supervisão deles, né? Os livros geralmente chamados apócrifos, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana inclui algum deles no seu cânon,
Eles são livros cuja autoria é oculta, né? São livros, por exemplo, que eles incluem no Antigo Testamento que os judeus não reconhecem como de autoridade divina, e o povo judeu é o responsável por ser os guardiões da palavra de Deus no, vamos dizer assim, Antigo Testamento. Bom, por isso que nós rejeitamos esses livros, né? Aprendemos também aí na seção 4 que a razão pela qual a Escritura Sagrada tem autoridade não é porque a igreja diz que ela é a palavra de Deus, não é porque um homem de boa ética diz que ela é a palavra de Deus, é porque, desculpa, nós obedecemos e cremos na Bíblia não é porque a igreja diz que devemos fazer isso ou por alguém que a gente admira diz que devemos fazer isso, é porque ela é a palavra de Deus. Então a autoridade dela decorre da fonte que a originou. E a fonte dela é o próprio Deus, né? Nós demos aquela ilustração lá, por exemplo, numa monarquia, quando o rei morre, o povo pode até atestar que determinada pessoa é o descendente do rei e que, portanto, ele deve subir ao trono. Contudo, o direito desse herdeiro ao trono não decorre do reconhecimento do povo de que ele é o herdeiro, mas do próprio fato de que ele é o herdeiro. Não sei se ficou muito confuso, irmãos, né? Então, da mesma maneira, muito embora a igreja reconheça a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, com autoridade divina, não é por causa desse reconhecimento que a igreja faz que nós obedecemos à Bíblia. É porque ela é a palavra de Deus, tá certo? Bom, tudo isso foi tratado com mais detalhes nas aulas passadas, né? Nós vimos lá que, na verdade, nós temos várias evidências internas da Bíblia Sagrada, né? A sua harmonia, ela foi escrita em diversos tempos por diferentes homens e ainda assim nós não encontramos contradição nela, ela conta uma única história, isso é uma evidência de que ela é de origem divina. O efeito que a Bíblia Sagrada produz tanto na consciência quanto no coração do homem, né? Nós vemos aí ao longo da história todas as civilizações, né, pelo menos ocidentais, sendo moldadas pela palavra de Deus, guerra sendo travada, infelizmente, mas o fato é que ela produz muitos efeitos, ela nos convence de que ela é a palavra de Deus. Mas a verdade é que todas essas evidências são inúteis se não formos convencidos pelo próprio Espírito Santo, né? É ele que nos persuade e é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que a Bíblia é a verdade, que ela é a palavra de Deus, tá certo? Então até aqui foi a seção 5 da Confissão de Fé e hoje nós vamos estudar a seção 6. Irmão Vitor, pois não. Eu lembro que essa primeira parte aqui, a confissão de fé, talvez seja uma bobagem que eu vou te perguntar, mas só para tirar uma dúvida. Aqui fala... Qual sessão? No capítulo 3, dos eternos decretos de Deus. Pois não. Aqui fala... Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Certo. É assim, quando tu fala do predestinado, existe, eu inclusive já vi um estudo sobre isso, que eles defendem muito que já tem tanto a quantidade certa que o Senhor, né, que já está determinado que serão salvos. Então, e tem algumas pessoas, eu inclusive conheço, que olha, eu já estou garantido, então eu já sou salvo, independente, eu posso até cair aqui, levantar, eu estou salvo. Certo. E eu acho que, claro, a gente não se salva, não é a gente que faz, né? Eu acho que... Mas eu também não acredito, eu sou salva e vou aí pelo mundo lá fora, aprontando, mas eu já estou garantida porque o Senhor determinou isso. Certo. Você pode me explicar um pouquinho? Porque aqui eu entendi que estava dizendo isso, que já está predestinado. Lá na frente, aí eu destaquei um pouquinho aqui, quer ver? Lá no capítulo 10 da vocação eficaz, fala assim, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, certo, né? Depois tem mais aqui, lá da justificação, no capítulo 11, capítulo 4, fala assim... Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E assim, eu comecei a ler, falei, gente, eu preciso perguntar para os irmãos. Claro. Eu acho que estou entendendo errado, porque certo. Ou é isso. Não
creio que seja, né? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, Marilene, essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Você está fazendo uma pergunta, a doutrina da predestinação, ela é uma doutrina que causa muita polêmica, né, entre os cristãos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a confissão de fé, ela vai construindo as doutrinas, certo? Uma depende da outra. Então, nós estamos construindo, aqui em primeiro lugar, no capítulo 1, tudo aquilo que é necessário para nós compreendermos as doutrinas subsequentes. Então, por isso que nós estamos defendendo aqui, com unhas e dentes, a autoridade da Escritura Sagrada. Porque tudo que nós formos aprender daqui para frente vai depender da Escritura Sagrada. Então, nós não vamos nos basear desde o início, né? Por isso que a confissão começa com a Escritura Sagrada. Com a minha ou a sua opinião, com aquilo que me faz sentir bem ou aquilo que te faz sentir bem e etc e tal. Eu vou fazer aqui algumas considerações acerca da predestinação, mas nós não podemos esgotar esse assunto porque não é o objeto da aula de hoje e a gente também, eu teria que me preparar mais para falar sobre esse tema. Mas o fato é o seguinte, de fato, segundo o calvinismo, né, a teologia reformada, que é a linha que a confissão de fé segue, todas as pessoas que serão salvas ou que serão condenadas o serão por decreto de Deus antes da fundação do mundo. Eu não sei se a senhora chegou a ler as referências bíblicas que a confissão aponta nessa parte. Então, lá na doutrina da predestinação, da vocação eficaz, a confissão de fé sempre lá embaixo, ela coloca as referências bíblicas de onde ela tirou isso. Entretanto, a ideia é mais ou menos a seguinte: se eu fui eleito por Deus e eu tenho o dom do Espírito Santo e eu fui chamado eficazmente para a salvação, isso significa que, muito embora eu possa sim pecar, eu possa falhar, eu possa cair, afinal de contas nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie, o fato é que eu sou uma nova criatura. Então, muito embora eu não possa olhar para alguém e dizer, e eu categoricamente afirmar, fulano é salvo, Beltrano é condenado, etc e tal, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá critérios para verificarmos evidências de salvação. Então as pessoas que são salvas, têm o dom do Espírito Santo, amam a Deus e foram regeneradas, repito, muito embora elas sejam pecadoras e falhas ainda, né, elas só serão 100% restauradas na consumação dos séculos, depois do processo de glorificação. Elas são pessoas que estão num progresso de santificação. Então a vida delas dará necessariamente testemunho dessa regeneração. Então assim, essa regra de que, eu já sou salvo, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Não, isso na verdade mostra o contrário. Isso mostra uma pessoa que, em tese, a princípio, parece não temer a Deus, parece não amar a Deus, parece não ter sido impactada, regenerada pelo Espírito Santo e não tem Deus como Senhor da sua vida, não é verdade? Então, esse raciocínio, ele é o primeiro que se apresenta, né? Porque assim, as pessoas elas levam as coisas ao exagero. Então, quando a Bíblia nos ensina que Deus decretou salvar alguns e condenar outros, ainda que os predestinados à salvação eventualmente pequem, a Bíblia de maneira nenhuma dá carta branca para as pessoas pecarem. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo gasta um tempão lá na epístola aos Romanos explicando isso, né? Chega uma hora quando ele explica que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não é por obras para que ninguém se glorie. Por exemplo, ele dá o exemplo lá de Esaú e Jacó, né? Ele fala assim, olha, antes que os gêmeos tivessem nascido e não tivessem praticado nem bem ou mal, Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú. E aí ele ainda fala assim, para que o propósito da eleição prevalecesse, ou seja, para que ficasse claro que não depende do homem, mas depende de Deus. Aí depois ele segue adiante, como se ele já prevesse que as pessoas fariam esses questionamentos como a senhora tá fazendo, e fala assim, ora, bom, mas se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vou continuar pecando para superabundar a graça? Aí ele vai defender que não, é evidente que não. Nós, né, o velho homem morreu, as obras
do pecado morreram com Cristo Jesus e nós somos uma nova criatura. Então, esse raciocínio, a partir da doutrina da predestinação, ele não é válido, tá joia? Mas fica tranquila que a gente vai chegar lá. É uma doutrina polêmica, sim, mas é importante a gente conhecer porque a Bíblia fala sobre ela. Então, é muito importante que a gente dedique tempo. Inclusive, eu quero parabenizar a senhora, pelo visto, a senhora leu a Confissão de Fé, né? Eu não sei se os demais irmãos leram, mas é muito importante que a gente leia. E eu sugiro, se você quiser ir adiantando, pegar esse capítulo que fala da predestinação e conferir as referências bíblicas, tá joia? Depois eu te mando algumas referências no privado para a senhora já ir amadurecendo e refletindo sobre isso, tá joia? Entretanto, eu também te afirmo que a gente tem muita resistência com essa doutrina porque ela nos humilha por completo. Ela é aquela doutrina que Deus vira e fala assim: realmente não depende nada de você. Então a gente precisa aceitar a graça e somente a graça e nada além da graça. E o pecado dentro da gente nos faz querer de alguma maneira ter nem que seja uma pitadinha de mérito, nem que seja, sabe, só um pouquinho, Senhor. Só para eu chegar um pouquinho no céu e poder levantar a cabeça e olhar lá nos seus olhos, nos olhos dos anjos e das outras pessoas e falar assim: olha, afinal das contas eu merecia um pouco sim, tá? Mas enfim, vamos prosseguir, tá certo? Vamos lá. Então, seção 6 do capítulo 1 da Escritura Sagrada. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. Então, o que a seção 6 nos ensina é a suficiência das Escrituras. Na verdade, a Escritura não somente é a palavra de Deus, mas ela é absolutamente suficiente para nós no que diz respeito à nossa salvação, à nossa fé, à glória de Deus, às doutrinas cristãs, enfim, tudo aquilo que nós precisamos saber para o nosso relacionamento com Deus. Ela é suficiente, tá certo? Isso é curioso, irmãos. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nos 5 solas da Reforma Protestante, né? Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente por Cristo. Solo Deo glória, somente a Deus a glória. E sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Por que esse somente? Porque há quem reconheça a palavra de Deus, como a Bíblia como a palavra de Deus, mas quer acrescentar mais alguma coisa. Quer dizer, é a Bíblia mais essa tradição da igreja? A Bíblia mais determinada coisa? Não. Isso é o mesmo que reconhecer que a Bíblia é ineficaz, que a Bíblia é insuficiente, de que nós precisamos de alguma coisa a mais. E isso não é verdade. Sola Scriptura. A palavra de Deus, ela contém tudo o que é necessário para a nossa salvação. Nenhuma revelação adicional é necessária, tá joia? Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 15 a 17. Nós já lemos esse versículo algumas vezes. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele se dirige a Timóteo, o jovem pastor, e diz a ele, né, olha, você já conhece a palavra de Deus, as sagradas letras, então, e ela é suficiente para te conduzir na salvação, tudo que você precisa saber acerca de Cristo Jesus, né? Então, medite nela, não a abandone. Então, de fato, a Escritura, ela é suficiente, né? E ela nos ensina, irmãos, de maneira clara, né?
Por exemplo, tem coisa mais clara do que Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Absolutamente claro. Não precisa ser nenhum gênio para compreender o que a Bíblia está ensinando. Está ensinando que Deus é o criador do universo, em que em algum momento da história ele criou céus e terra. Tá joia? Outro exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, há um só Deus, não há outro Deus além do Deus de Abraão. Não existe outra divindade além do Deus de Abraão. Há um só Deus. E a única maneira de nós nos reconciliarmos com esse único Deus existente é por meio de Cristo Jesus, o nosso mediador. Então, não somente não há outro Deus, como não há nenhum outro mediador. Não há outra pessoa que possa nos conduzir a Cristo, né? Aqui os irmãos me perdoem, mas eu preciso fazer uma consideração acerca, por exemplo, da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que queira colocar Maria, a mãe de Jesus, como a nossa intercessora, como de alguma maneira a nossa mediadora entre Deus e os homens. Isso é um ensino absolutamente antibíblico. É muito clara a ênfase que a Bíblia dá na exclusividade da mediação entre Deus e os homens. Há apenas um mediador, Cristo Jesus, né? Eu já ouvi uma frase que é alguma coisa assim, né? Pede para a mãe que o filho dá, né? Onde que está escrito isso, meu Deus do céu? De onde que surgiu essa doutrina? Isso não existe, tá certo? Com certeza isso deve isso deve se referir à tradição da igreja, ao magistério da igreja, e não à nossa única fonte de regra, de fé e prática. Não decorre da palavra de Deus. O nosso Senhor não nos instrui acerca disso. Antes ele nos instrui claramente de que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mais um exemplo, Romanos 8, 38, 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, a Bíblia também é muito clara que é absolutamente impossível que nós sejamos separados do amor de Cristo. Não há nenhuma força, nenhum poder nesse mundo que possa nos separar do amor de Cristo. Mais uma vez, não é necessário ser nenhum gênio. Basta que você saiba ler, que a palavra de Deus te instrui claramente. Ou ainda que você não saiba ler, que alguém leia para você e que você possa ouvir. João capítulo 14, versículo 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, está muito claro aqui que Cristo prometeu, quando ele ascendesse aos céus, que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, cuja função seria nos ensinar todas as coisas e lembrar os apóstolos daquilo que Cristo os teria ensinado, né? Então o Espírito Santo, ele nos ensina adequadamente os mandamentos de Cristo, né? O ensinamento de Cristo. Então veja bem, meus irmãos, com alguns poucos versículos, nós vimos aqui como, por exemplo, que a Bíblia é suficiente para nos ensinar que Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É claro, muito mais poderia ser falado aqui sobre a obra da criação, mas não é o objetivo da aula. Eu estou querendo aqui somente mostrar como que a Bíblia é suficiente para nos mostrar tudo aquilo que é imprescindível para a nossa vida espiritual, né? A Bíblia falando aqui sobre a doutrina da mediação de Cristo, enfim, tem tanta coisa que decorre desse entendimento, né? O amor de Deus, o Espírito Santo. Então são apenas alguns exemplos que nos instruem explícita e claramente sobre algumas doutrinas fundamentais, algumas verdades fundamentais, né? Então talvez você nunca parou para pensar, irmão, se Deus criou o céu e a terra, se ele criou os seres humanos, então nós temos um grave problema aí com a teoria da evolução, por exemplo, né? Aqui não vamos tratar de ciência, eu não sou cientista, mas isso tem muitas aplicações práticas para a maneira como nós encaramos o mundo, tá certo? Bom, eu coloquei aqui, né? Já disse isso na verdade. Se a Escritura nos ensina que o seu propósito é nos levar a Deus, e se verifica que algo a que ela faz referência é necessário ao cumprimento desse propósito, conclui-se que a Escritura fracassou, o que não é o caso. Suponhamos, meu irmão, que você queira montar um móvel, tá certo?
E aí eu viro para você, te dou lá as peças do móvel, uma caixa de ferramenta e viro e falo assim, olha, isso aqui é suficiente para você montar um móvel, tá joia? Eu te garanto, isso aqui é suficiente, toma aí. Aí você começa a montar um móvel e você verifica que está faltando um parafuso lá fundamental, sem o qual o móvel não fica em pé. Eu vou ter fracassado no meu empreendimento de te fornecer os recursos necessários para montar um móvel. Então assim é a Escritura Sagrada. Se nós entendermos que ela não é suficiente e que a gente precisa de mais alguma coisa, nós vamos estar dizendo que a Escritura Sagrada fracassou, ou seja, que Deus fracassou. E a gente sabe que não é esse o caso. Então a Escritura Sagrada, ela é sim suficiente. Tá joia? Irmãos, a Escritura Sagrada, ela é suficiente para as coisas espirituais. Aquilo que concerne ao nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e a maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos, tá joia? Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre crochê, tá certo? Então fica à vontade, se você quiser aprender sobre crochê, você pode fazer um curso sobre crochê e isso não consiste em violar a doutrina da suficiência da Escritura Sagrada. Pode falar, Maria. Não, só falei amém. Ah, tá joia. Fica à vontade, tá, Marilene? Pode cair dentro do crochê que tá em paz. Vamos lá. Então, em toda a nossa peregrinação nesta vida, nenhuma revelação adicional da parte de Deus, além do que já está revelado na Bíblia, é necessária para a nossa instrução nas questões espirituais. Salvação, fé, glória de Deus e etc. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então o apóstolo Paulo está enfatizando aqui a suficiência da Escritura, né? Quando ele estava pregando para esses irmãos, é justamente a mensagem que para nós se tornou a Escritura. Esses irmãos leram a carta de Paulo, e nós também, né? Mas enfim, vocês me compreenderam. Mas o fato é que o apóstolo Paulo diz que a suficiência da Escritura ela é tão importante, tão sagrada, que se um ser celestial se apresentasse e pregasse uma mensagem nova, diferente da que ele e os apóstolos estavam pregando, que aquele ser celestial fosse considerado maldito. Tamanha importância, digamos assim, da intocabilidade da Escritura. Nada pode ser acrescentado. Esse é o Evangelho. Se a gente acrescenta, a gente deturpa por completo, né? O que me faz pensar, por exemplo, nós sabemos que os espíritas, eles têm o Evangelho segundo Allan Kardec. Poxa, será que isso aqui não é justamente o caso do qual o apóstolo Paulo está falando? O Evangelho segundo Allan Kardec? A gente precisa de um novo Evangelho? O Evangelho já não está pregado suficientemente na Escritura Sagrada? Ensinado? Então, com certeza não, né? Então, por exemplo, existem muitas pessoas, e novamente, meus irmãos, com muito respeito aqui à fé pessoal de cada um, eu sei que fé é uma coisa muito íntima, muito sensível, mas eu, como cristão, preciso defender o que a Bíblia ensina. Então, espero que me compreendam. Mas então, quando um espírita, por exemplo, ele diz que ele é cristão, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele admira Cristo, que Cristo teve bons ensinamentos, mas ele acredita em outras coisas além do que a Bíblia ensina. Então, se o documento que ele usa, que ensina coisas além do que a Bíblia ensina, pinta outras características de Cristo, da fé, de Deus, da nossa vida, na verdade ele crê em outra coisa, ele crê em outro Deus, ele vive outra vida, entendeu? Não há muito em comum entre o que a Bíblia ensina e essa doutrina. Então, compreende como fica difícil caminhar junto? Como a Bíblia Sagrada, ela tem um caráter exclusivo, ou seja, ela exclui outras coisas. Ela é extremamente exclusiva. Isso, inclusive, é um conceito extremamente difícil das pessoas aceitarem hoje em dia, né? O pensamento pós-moderno, a filosofia deste século, podemos dizer assim, ela é extremamente resistente a exclusividades. Tudo aquilo que exclui alguém é taxado de cruel, de ruim, né? Então, por isso que
o cristianismo, muitas vezes, ele é resistido, porque ele é exclusivo, né? Ele exclui outra lei, é a palavra de Deus. Ele exclui aqueles que querem ter vida espiritual fora de Cristo. Ele é exclusivo, e a gente não pode negar isso, tá certo? Um outro motivo, além do que o apóstolo Paulo diz aqui aos Gálatas, é o seguinte: no Antigo Testamento havia sim uma predição de revelações futuras. Se nós formos ler lá o Moisés, os profetas, nós vamos ver, irmãos, expectações de um rei que viria, de uma dispensação de derramamento do Espírito Santo diferente, né? Em que Deus, lá no livro de Joel, Deus fala que derramaria o seu Espírito, e as pessoas iriam obedecer, porque ele ia escrever a lei não na mente, mas no coração. Então, no Antigo Testamento, de fato, há uma expectação de uma nova revelação de que haveria de vir. Agora, se nós formos ler o Novo Testamento, não há essa expectação. O Novo Testamento, ele conclui o cânon. O tom é de conclusão, toda a revelação acabou. A nossa única expectação agora é da segunda vinda de Cristo. Nós não aguardamos novas revelações. Tudo que havia de ser revelado, Deus já revelou. O próprio Cristo se revelou, ele encarnou, ele andou entre nós, ele ensinou, e além disso, derramou seu Espírito Santo sobre os apóstolos, que desenvolveram toda a doutrina cristã, né, e nos abençoaram com o cânon da Escritura Sagrada. Então, esse é mais um motivo de que a gente não precisa aguardar novas revelações. Já está tudo revelado, né? As tradições humanas não podem ser consideradas suplementos à Escritura como regra de fé. Mateus capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aqui o Senhor Jesus Cristo está repreendendo os fariseus, que eram judeus, ou seja, um povo que tinha a Escritura Sagrada daquele tempo, que era o cânon do Antigo Testamento, mas que ao longo do tempo foi adicionando tradições humanas. Eles foram acrescentando coisas num livro à parte que eles criaram. E qual que é o resultado, irmãos, quando a gente cria novos mandamentos? Pecado. Quando a gente começa a obedecer mandamentos de homens, a gente passa a desobedecer mandamentos de Deus. Vou dar um exemplo aqui bem polêmico, irmãos, bem polêmico mesmo, mas que eu acho que por contraste é legal da gente falar sobre. Por exemplo, é pecado beber bebida alcoólica? A Bíblia fala sobre isso? Existe alguma lei de Deus que diga que é proibido beber bebida alcoólica? Não. Não há nada na Bíblia Sagrada que caracterize o consumo de bebida alcoólica como pecado. A Bíblia fala algumas coisas sim. Ela fala que todo aquele que peca bebendo excessivamente nunca será sábio. Fala que não é próprio dos reis e das autoridades tomar vinho, porque isso perverte o juízo. Enfim, ela dá vários conselhos quanto ao perigo do consumo da bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica não é taxada como pecado, né? Temos um exemplo clássico: Jesus transformou água em vinho, a Santa Ceia, tá, irmãos? No Novo Testamento, aquilo ali era bebida, era vinho alcoólico, não era suco de uva, não. Então, tomava vinho alcoólico mesmo. Há alguns trechos do Antigo Testamento em que Deus manda o povo beber. Vai lá, bebe bebida forte, se alegra, come, bebe, tudo que a sua alma te pedir. Vai lá e faça uma festa em meu nome, tá joia? Bom, Vitor, você está defendendo que o povo deve beber? Não. O que eu estou defendendo é que a gente não pode acrescentar nada. E quando a gente começa a querer acrescentar, ainda que a nossa motivação seja prevenir os irmãos de um excesso, de alguma coisa perigosa, nós sabemos as consequências de consumo excessivo de bebida alcoólica, é muito claro isso, não é dúvida para ninguém. Mas a gente não pode virar e falar que é pecado, porque quando a gente faz isso, a gente começa a criar superstição, a gente cria lei onde Deus não criou lei, e a gente não tem autoridade para fazer isso, tá certo? Então, os fariseus, por exemplo, eles criavam mandamentos por meio das suas tradições. Qual era a consequência? Eles pecavam, eles obedeciam os próprios mandamentos, mas desobedeciam o mandamento de Deus, tá certo? Então, não podemos fazer isso. Agora, irmãos, vamos falar sobre uma coisa importante, que é a iluminação do Espírito Santo. Embora seja verdade que não precisemos de novas revelações do Espírito Santo, isso não significa que não precisemos do Espírito Santo.
Pelo contrário, o Espírito Santo é indispensável para a salvífica compreensão do que ele já revelou em sua palavra. Veja bem, a gente não precisa de novas revelações do Espírito Santo, mas nós precisamos que o Espírito Santo aplique ao nosso coração aquilo que já está revelado, as verdades já reveladas. É porque o pecado, irmãos, um dos efeitos do pecado na queda do ser humano não é tão somente que nós ficamos apartados da verdade, não. É que, ainda que a verdade nos seja apresentada, nós não conseguimos assimilá-la, tá certo? Porque o pecado, ele não atinge só o nosso intelecto, ele atinge o nosso espírito, o nosso ser, diz respeito a quem nós somos. Então nós precisamos do Espírito Santo, em primeiro lugar, para nos apresentar a verdade, o que ele fez por meio da Escritura Sagrada revelada, e além disso precisamos do Espírito Santo para aplicar a verdade da Escritura ao nosso coração. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada de nada nos valeria, porque as verdades espirituais que ela contém, nós não poderíamos assimilá-las espiritualmente, porque nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, tá certo? Agora, essa necessidade de iluminação interior, né, que a gente precisa do Espírito Santo, não é porque a Bíblia Sagrada é insuficiente, ou porque ela é fraca, ou porque ela é ruim, não é isso não. O problema não está na Escritura Sagrada, está em nós que somos incapazes de receber a verdade por nós mesmos. 1 João capítulo 6, do verso 41 ao 45. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Irmãos, eu vou ler de novo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, por exemplo, para essas pessoas a quem Jesus se dirigia, não era, digamos assim, suficiente que elas ouvissem Cristo. Elas precisavam ser trazidas pelo Pai por intermédio do Espírito Santo, tá certo? Porque Deus nos ensina, né? O versículo 45 está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Deus nos ensina, ele não somente proclama a verdade, mas ele nos ensina a verdade em nossos corações, tá certo? Agora a gente precisa fazer uma distinção aqui, ó. A aplicação da verdade ao coração do homem por parte do Espírito Santo é um processo distinto da inspiração recebida pelos apóstolos e profetas, que são os autores bíblicos, né, na revelação. A primeira, a iluminação interior, é comum a todos os santos, os cristãos, inclusive os apóstolos e profetas. A segunda é privativa aos homens que Deus escolheu revelar a verdade à humanidade. O que isso quer dizer? Os apóstolos e profetas, eles, digamos assim, passaram por dois processos. Eles foram iluminados pelo Espírito Santo, porque eles foram convencidos dessas verdades, o próprio Deus os ensinou, de maneira que eles mesmos alcançaram salvação, receberam conhecimento salvífico de Deus. Mas além disso, eles receberam não somente iluminação, eles foram inspirados por Deus para trazer à terra a revelação de Deus. Então é diferente. Quando eu e você estamos lendo a Bíblia e no nosso íntimo, aquela verdade ela é assimilada, nós, sei lá, sentimos, se quiser dizer assim, que o Espírito Santo aplicou aquela verdade ao nosso coração, nós não estamos recebendo inspiração divina ou revelação divina. Nós estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo para compreender aquela verdade, tá certo? É diferente. Os apóstolos e profetas, eles, por meio da inspiração dada pelo Espírito Santo, eles receberam revelação. Irmãos, revelação é o seguinte, tem uma coisa oculta, ninguém sabe, ninguém tem acesso, e ela é revelada, ela vem à luz, ela se torna conhecida de todos. Nem sempre compreendida, mas conhecida de todos. Isso é revelação. Iluminação é outra coisa. Você está diante de algo que já está patente, não está oculto, já está diante de você, e você é iluminado de tal maneira que você passa a compreender aquilo, tá certo? Ficou claro isso, irmãos? Me respondam, por favor. Ficou. Que bom. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, vamos trabalhar isso aí. Bom, sobre o culto e o governo da igreja.
embora a Escritura seja mesmo suficiente para tudo que diz respeito à salvação, fé e glória de Deus, ela nem sempre desce a questões práticas. Por essa razão, temos liberdade para usar da prudência para definir essas questões em comum acordo. O que isso significa? Por exemplo, a Bíblia fala sobre quantas horas que deve durar um culto? Eu nunca li, pelo menos. A Bíblia fala como é que deve ser a disposição das cadeiras na igreja? Também nunca li. A Bíblia fala quantas vezes nós devemos orar? Quanto tempo deve durar um sermão? Arquitetura da igreja? A Bíblia não fala sobre isso. Essas questões práticas a Bíblia não ensina diretamente. Então nós podemos sim usar da prudência cristã para definirmos essas coisas, mas isso encontra limite, tá bom? Essa liberdade, evidentemente, encontra limites definidos pelos princípios gerais revelados na Escritura acerca dos mais variados assuntos. Então, muito embora a Escritura não desça a questões práticas, ela contém princípios gerais que nós devemos observar para, por meio da prudência cristã, definirmos questões práticas. Então, por exemplo, a Bíblia não fala sobre o volume do microfone do pregador na igreja, não. Mas ela fala que as pessoas são salvas, faz parte do processo de salvação a proclamação do evangelho. Então é importante que todo mundo ouça o que está sendo pregado. Então, a gente entende que tem que ter um volume suficiente para que todo mundo ouça. Mas também não pode ser um volume tão alto, que aquilo torne desconfortável ouvir a verdade e isso prejudique a proclamação da mensagem. Compreende? Então, a partir de um princípio geral de que a proclamação do evangelho é muito importante, ela é central, é um princípio geral definido na Escritura Sagrada, nós podemos aqui decidir uma questão prática por meio da prudência, tá certo? Então a Bíblia continua sendo suficiente, mas nessas questões práticas ela não é exaustiva, ela não é tão detalhada nas questões práticas, tá joia? Bom, além disso, irmãos, nós temos que considerar aqui algo que foi falado na primeira aula. Lembra que nós falamos aqui, falei aqui na revisão da revelação geral? Nós temos dois tipos de revelação. A revelação geral, que é a obra da criação, ela revela quem Deus é, alguns dos seus atributos, a sua glória. A consciência humana, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Sim. Isso foi corrompido pelo pecado? Sim. Mas nós ainda fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, há coisas dentro da gente que não estão na Bíblia, mas que revelam quem Deus é. Por exemplo, sei lá, a necessidade de pensar de maneira organizada e lógica. Enfim, irmãos, me faltam alguns exemplos agora. Mas nós podemos usar a nossa consciência, que faz parte da revelação geral, sempre dentro dos limites dos princípios gerais revelados na Escritura Sagrada, para definir questões práticas que a Bíblia Sagrada eventualmente não fale, não trate. Tá joia? Ficou bem claro? Isso? Ótimo. Quer ver mais um exemplo? Sei lá. A Bíblia, vou falar alguma coisa mais importante. Vamos falar sobre casamento. A Bíblia não fala quantas vezes por semana um casal deve falar sobre os seus problemas, o momento exato que o marido ou a esposa deve confessar os seus pecados ao seu companheiro, quantas vezes na semana eles devem orar juntos, né? Mas a Bíblia fala que o esposo é o cabeça do lar, a Bíblia fala que a esposa deve ser submissa, mas que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a gente Essa é a parte boa. Pois é, exato, irmão. E boa mesmo, viu? É doído pra gente, mas é boa. Porque nos santifica, nos aperfeiçoa. É muito tremendo isso. Se a gente, com a graça de Deus, conseguir cumprir esse mandamento, a gente é muito abençoado. A gente é muito feliz, né? Mas a Bíblia, a Bíblia não fala esses detalhes, mas a Bíblia fala coisas importantes, né? Então, poxa, se eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja, a tal ponto que se sacrificou por ela, então eu acho que é meu papel conduzir a minha esposa em uma vida devocional, estimular ela a orar, né? A Bíblia não fala sobre, sei lá, quantas vezes a gente tem que orar, mas a Bíblia fala que nós somos tentados pelo inimigo e que a oração é nossa comunicação com Deus
então eu estou me sentindo tentado, então é importante que eu ore, e o leão anda, o diabo é como um leão que anda ao derredor procurando quem possa tragar, então isso é uma questão urgente, não dá para ficar deixando para depois. Entende o que eu estou falando, irmãos? A Bíblia, muito embora não fale explicitamente, os princípios gerais da palavra de Deus nos conduzem, e por meio da prudência cristã e da revelação geral, nós podemos definir esses detalhes. Tá joia? Bom, aqui eu encerro a aula. Se algum irmão tiver algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que não concorde, alguma acusação de heresia, fique à vontade. Tranquilo, irmão, tranquilo. Tudo 100%? Então, tá bom. Então, vou encerrar a aula, vou pedir para alguém orar e assim nós nos despedimos. Quem se candidata? Eu posso orar.